Bom, hoje a gente vai falar sobre os gases ideais. Falar sobre a lei dos gases. A primeira delas é a lei de Boyle. Um químico chamado Robert Boyle estudou inicialmente a relação entre pressão de um gás e seu volume. Ele descobriu que o volume do gás diminuía conforme a pressão ia aumentando. O volume é inversamente proporcional à sua pressão. Suas constantes serão N, a quantidade de matéria, e a temperatura. Um exemplo: uma certa quantidade de gás foi adicionada a um recipiente. Conforme o volume ia aumentando, a pressão dele vai diminuindo. E aqui, conforme o volume diminui, a pressão dele também vai aumentar. A lei de Charles diz que o volume de uma certa quantidade de gás mantido a pressão constante é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, o volume é proporcional à sua temperatura. A constante será a quantidade de matéria e a pressão. Um exemplo aqui bastante comum é o balão de ar quente, que sobe porque o ar se expande à medida que é aquecido. Essa diferença na densidade faz com que o balão suba. A lei do Avogadro diz que o volume de um gás mantido a temperatura e pressão constante é diretamente proporcional à quantidade de matéria. Então, volume é proporcional à quantidade de matéria. A constante será pressão e temperatura. Um exemplo que a gente vê bastante aqui são os balões de festa, porque eles se mantêm a pressão e temperatura constante, e à medida que a gente vai adicionando o ar no balão, a quantidade de matéria dele vai aumentando e assim aumentando também o seu volume. E se a gente unir as três leis, a lei de Boyle, de Charles e de Avogadro, a gente pode formar apenas uma, que podemos chamar ela de lei geral dos gases. Vai ser volume é diretamente proporcional à quantidade de matéria e temperatura dividido pela pressão. A seguir temos a lei de Clapeyron. Podemos dizer que ela é a união das três leis. Podemos dizer que ela é uma lei geral dos gases ideais. E ela diz o seguinte: um gás ideal é um gás hipotético, ou seja, ele não existe, cujo comportamento da pressão, volume e temperatura são completamente descritos pela equação do gás ideal, que é a seguinte: pressão, volume é igual a quantidade de matéria, constante dos gases e a temperatura. A constante dos gases é dada pelo seguinte valor: 0,082 atm por litro por mol Kelvin. Mas afinal, o que é um gás ideal? O gás ideal é um modelo que foi idealizado para descrever o comportamento de outros gases. Nele, todas as colisões que acontecem são perfeitamente elásticas. Ele possui partículas de dimensões regulares que se encontram em movimento desordenado em uma alta velocidade. E com base na teoria cinética dos gases, o estado termodinâmico de um gás ideal é descrito pelas variáveis de pressão, volume e temperatura, como a gente viu nas leis anteriores. Bom, é isso. Se você colocar um gás dentro de um recipiente, ele vai se comportar da seguinte maneira: a velocidade escalar média ela vai ser a mesma. Eles vão começar a se chocar entre si e ficam colidindo dentro das paredes do recipiente.
ou seja, são elásticas e não vão perder energia. O tamanho das partículas, elas são desprezíveis em relação ao tamanho do recipiente. Respiração. Quando ocorre a respiração, o volume pulmonar aumenta, diminuindo assim a pressão interna. A pressão atmosférica é menor e é o que causa a entrada do ar. Balão de ar quente. A tocha usada para aquecer e aumentar a temperatura do balão, dentro do balão, causa aumento do volume, deixando o ar interior menos denso se comparado ao ar exterior. É isso que faz o balão flutuar. Panela de pressão. A panela de pressão é selada para não perder a pressão e ser aquecida. Isso irá causar o aumento da temperatura dentro da panela, cozinhando mais rápido. O evento principal da temperatura é a ebulição da água. Na questão, nós vamos usar a lei dos gases ideais, que segue a equação de Clapeyron, que é o PV igual a nRT. 2 mols do gás ideal, a pressão de 1 atm. Com 2 mols é o PV, 1 atm é a pressão, encontram-se a temperatura de 227 graus Celsius. Então a gente vai transformar para Kelvin, vai somar com 273, que vai ser igual a 500 Kelvin. Calcule em litros o volume ocupado por esse gás. Com o volume, a gente vai achar. O R é a constante universal dos gases, que é dada como 0,082. Então, fazendo essa conta, o volume vai ser igual a 82 litros. Na questão 2, nós vamos usar essa equação aqui, que é a da transformação de gases. O gás ideal ocupa um volume de 20 litros, então o volume inicial vai ser 20. Quando passa a ser submetido a uma pressão de 3 atm, pressão inicial 3, de modo que sua temperatura permanece constante e o seu volume é triplicado. Então, a temperatura ela vai ser igual, a gente vai importar. O volume é triplicado, então de 20 ele vai para 60. Calcule a pressão final desse gás depois de ter passado por essa transformação. Então, a gente vai achar a pressão final. Então, fazendo essa conta, tirando as temperaturas, a pressão final vai ser igual a 1 atm. Agora eu vou mostrar um experimento sobre os gases. Usando um prato raso, uma vela, a água é uma água suja para parecer melhor no vídeo, e um copo. Então, quando a gente coloca o copo sobre a vela, e aí vamos ver o que vai acontecer. Então, a explicação é que ao colocar o copo por cima da vela, o recipiente fica preenchido de ar quente e a pressão dos gases aumenta. Conforme a chama da vela vai enfraquecendo, a pressão dos gases dentro do copo diminui e a pressão atmosférica faz com que a água suba.